Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para começar mais uma live do Brasil País Digital, uma Tech Talk. Essa vai ser a terceira Tech Talk da série aí do Movimento Brasil País Digital, hoje com o Fabro. Deixa eu ver se ele já está aqui na linha para a gente começar daqui a pouquinho. Salve, Rodney! Vamos dar mais uns minutinhos aqui, aí a gente começa às 6h30 aí a nossa Tech Talk do Brasil País Digital. Opa, ó o Fabro. Dá um minuto. Bom dia. Peraí que eu acabei de ver que. Oba, tudo bom, Fábio? Acabei de ver que entrei com a conta errada. Dá um minuto. Tá joia, sem erro. E a gente vai fazendo live, vai caprichando. Dessa vez eu arrumei um tripé para ver se a gente consegue aí não ter que ficar segurando o celular por uma hora ou apoiando o celular, aí você vai aprendendo os macetes. Aí um tripézinho ajuda bastante aqui. Vamos ver, o Fábio hein? Foi agora. Então, para a gente começar aqui enquanto o Fábio vai entrando, é um prazer hoje imenso de estar aqui, né, nessa live do Movimento Brasil País Digital. Para quem não conhece, o Movimento Brasil País Digital é um movimento capitaneado aí pela Associação Brasileira das Empresas de Software, que já tem mais de 13 instituições, entidades empresariais que ajudam a gente a construir esse movimento por um Brasil mais digital e menos desigual. Então, a gente já há 4 anos, vamos completar em maio desse ano, estamos compartilhando informações sobre transformação digital, o que está acontecendo, né, dessa transformação digital, que está transformando as nossas vidas, e é muito difícil a gente entender, né? Então, a ideia é compartilhar informação e fazer o debate sem medo de entrar em polêmica, ou de buscar, né, perguntas às quais a gente não tem resposta, como construir de uma maneira coletiva. Para fazer esse debate aqui, já estamos aqui na terceira Tech Talk. A ideia é de fazer toda quinta-feira, às 6h30 da tarde. Então, já se programem, coloquem na agenda. Na semana que vem, a gente já vai ter mais um debate sobre tecnologia, sociedade, e o que está aí melhorando ou quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter nessa transformação acelerada da sociedade. E já estamos aí com o Fábio, parceiro de longa data. Muito obrigado, Fábio, pela presença, por ter aceitado o convite para a gente fazer aí esse bate-papo informal, mais do que um debate, né? Eu acho que o legal das redes sociais, diferente de um webinar, né, é a gente fazer um negócio informal. A Wide está chegando, boa noite, Wide, com a participação do pessoal aí, com comentários abertos, né? Enfim, boa noite, meu cara. Tudo bem com você? Boa noite, Trem. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui nessa improvisação total. Você falou do seu tripé. Eu nem te conto o que é o meu tripé, mas começa por um cone e papel ao redor. Porque a gente está falando bem-vindo. A live é tão live que você está no inverno de Curitiba, pronto para o inverno, o ITS do Rio de Janeiro, está aqui preso na Covid. E é isso. Pois é, cara, pois é. E a gente tem que se improvisar, eu acho que o legal é isso, cara, de rede social. Vamos lá, o importante é fazer, compartilhar, garantir esse espaço aí para quem quer fazer o debate com a gente.
E quem não puder assistir a essa ou as próximas, eu acho que isso é legal, a gente está gravando e disponibilizando no YouTube. Então, no YouTube, nas outras redes, para que fique o registro, né? Eu acho que aqui é a oportunidade, a gente anuncia para quem está interessado em fazer esse debate com a gente, mas também fica o registro aí dessa reflexão informal, isso é o que a gente pretende fazer, mas com qualidade e profundidade, para depois deixar aí esse legado para esse debate, dessa construção, né, social que a gente está fazendo junto. E eu queria começar aqui, eu acho que a intenção não é eu falar tanto, aqui a gente está mais aqui para fazer um debate, ouvir o Fábio, mas eu queria anunciar, para quem não conhece o Fábio, parceiro de longa data, ele é pós-doc afiliado do Berkman Klein Center da Universidade de Harvard, membro do Global Council do Fórum Econômico Mundial. Além disso, o Fábio é um pesquisador independente da Parceria de Governo Aberto do Brasil. Eu queria falar sobre o que é governo aberto, eu acho que esse é um tema muito legal para a gente entrar também no debate. Ele é fellow em governo aberto pela Organização dos Estados Americanos e tem pós-doutorado na Universidade das Nações Unidas, sendo pesquisador visitante na Universidade da Califórnia, San Diego. E também o Fábio aí é diretor executivo do ITS Rio. Para quem não conhece, aí vale seguir, né, um instituto de pesquisa, um think tank, posso falar um do tank, que um dos que mais produz conhecimento e estimula o debate sobre tecnologia e sociedade. Então, quem não segue o Fábio, quem ainda não segue o ITS Rio, eu aconselho, sigam ele nas redes para a gente continuar fazendo esse debate muito além dessa live. E o Brasil País Digital também, eu estou vendo que a Cris está aqui, a Cris é a nossa parceiraça nas redes sociais, e ela domina o Twitter como ninguém. Então, o Brasil País Digital, no Twitter, a gente está sempre compartilhando todo dia lá muita informação. Sigam, estamos no Instagram, estamos no Facebook muito ativo, no YouTube, ou seja, a ideia é se comunicar e fazer esse debate em todas as redes. Fábio, para a gente começar aqui, cara, o nosso bate-papo, como é que você está vendo todo esse desafio que a sociedade está passando com a pandemia, que é um desafio de saúde pública, mas também é um desafio socioeconômico, no qual você tem várias soluções e problemas para serem resolvidos. Como é que você está vendo isso e, sobretudo, o papel que a tecnologia está assumindo nesse contexto para auxiliar a sociedade a atravessar essa crise, pelo menos sem precedentes, não vou dizer historicamente, porque a gente sabe que já tiveram outras até maiores, mas pelo menos aí da história recente dos últimos 100 anos, para a gente ser conservador aí. Como você está vendo isso, meu caro? Olha, eu acho que a gente tem que pensar, eu gosto muito da fala do Bill Gates, 4 anos atrás. Então ele faz um TED e ele fala o seguinte, olha, não é que o protocolo que a gente tem para a pandemia é ruim, é que a gente não tem um protocolo. E é importante a gente entender o que é um protocolo, né? Então, pensa em terremotos. Você tem um protocolo para terremoto. Você diz de quanto espaço você monta uma tenda, que tipo de médico você precisa, onde você pousa o avião, quanto pesa uma caixa, tudo. Então, imagina que você tem que fazer um protocolo que é resolvido ao longo de décadas e você não tem. Então, o que a gente está vendo aqui é um jeitinho do jeitinho para lidar com um problema que é super sério. Então é difícil falar que é um desafio de saúde porque ele é social, porque ele é econômico, porque ele é tudo. E o que a gente sabe é que, bom, não se preparamos, agora a gente tem que sobreviver a ele. Dito isso, é interessante ver, por exemplo, no 11 de setembro, qual foi o papel das tecnologias naquele momento, porque foi quase que um momento diferente, assim, né? Então você atinge um avião num prédio, você muda esse prédio, todo mundo liga a televisão, você bate o segundo avião. A comunicação lá, ela tinha um papel muito clássico lá, muito, muito forte, foi diferente. E a gente viu um aumento de preocupação com o uso de dados a partir de lá, de monitoramento do que estava acontecendo. Tem um dilema muito grande aí entre privacidade e entre segurança, né? Isso daí vai em todo o framework internacional pensando, mas ele cria um padrão. Qual que será que vai ser o legado desse momento
para a tecnologia. Então, um debate, por exemplo, que acabou de acontecer, para quem estava acontecendo lá o voto da MP sobre coleta de dados do IBGE, até onde eu estava 10-0. Onde você pensa o seguinte, fala, será que esse dado que eu estou coletando e dando lá, será que é a mesma coisa que uma lista telefônica? Esse foi um dos argumentos utilizados. Será que o dado que eu estou coletando, ele é um dado cadastral ou ele é um dado sensível? Esse é um debate que está lá. Será que esse dado ele tem que ficar com a iniciativa privada e com o setor público? Todos esses dados, eles são agora colocados pelo Covid na mesa. A gente está falando que a gente precisa de dados para monitorar algumas coisas, mas a gente tem que entender quais são as garantias para isso, né? E aí, Andrei, você falou de governo aberto, eu acho que é uma palavra, já me colocaram lá, 10-1, quase, né? Bom, maior que 7-1, né? E sempre tem um do contra, o Marco, a gente tá sabendo dele. E tem uma coisa muito interessante ali, que a gente pensar em governo aberto, que é o seguinte, eu peguei eu compartilhei hoje uma matéria da MIT Technological Review, muito interessante, falando que nos Estados Unidos tá uma zona de você saber quantas pessoas estão morrendo de coronavírus. Aí você pensa, é bem organizado, os protocolos lá de saúde são melhores do que aqui. Aí você pega a live do Atila, do sábado e domingo, e ele fala, tá uma zona, saber cadê os dados que estão de saúde aqui. Como é que eles têm resolvido isso? Com colaboração das pessoas. E isso é muito interessante. Então você está incentivando as pessoas a irem, ligarem para a Secretaria de Saúde, pegarem o dado, tratarem, explicarem o que esse dado é, as pessoas colaborarem para fazer esse dado. Aí, olha só os dois panoramas aqui completamente diferentes. A gente está tentando pegar dado individualizado das pessoas no celular em tempo real. A gente não consegue pegar quantas pessoas são no instrumento público de saúde, um hospital ou um cartório, por exemplo, e colocá-las juntas. Então, o desafio de organização de dados, ele está tanto naquele dado micro, que a gente pensa em fazer uma floresta, como naquele dado macro, que é do próprio funil de proteção de dados, de dados públicos que são coletados e processados. Falta muito protocolo para a gente trabalhar com isso. E eu acho que está todo mundo tentando ajudar nesse processo. E eu fico imaginando, né, cara, porque dado é fundamental por um lado, né, você tem o dado como um elemento fundamental para uma política pública, para uma decisão, né, de saúde, de alocação de investimentos, né, ou até, né, para uma política de transparência e monitoramento dessa alocação de política pública, de recursos também, né, mas por outro lado, você tem todo esse rol, né, da segurança, da governança e da privacidade. Cara, é possível um equilíbrio entre tudo isso? Qual é a luz no fim do túnel para a gente... né, vamos pensar aqui, você tem o gestor de política pública da área de saúde, você tem, né, o governador que além da área de política pública, ele tem a área de segurança pública, né, além da área de saúde. Você tem toda a comunidade de transparência, né, e as ONGs que também querem, e a sociedade precisa, quer olhar para aquilo, o jornalismo investigativo, né, e por outro lado você tem as pessoas, né, a comunidade, privacidade, enfim. Como é que fica esse equilíbrio tênue? Como é que, na sua visão, é possível isso? Como é que a gente chega até esse ponto? É sempre bom ganhar um pouco de perspectiva, né? Tenta convencer alguém, certo? Que você vai contratar alguém por 12 meses, mas um mês daquilo, a pessoa não vai trabalhar e você vai pagar ela mesmo assim. O direito a férias, certo? É uma conquista do direito do trabalho. Não é simples, porque não é lógico que você deveria fazer. Mas há uma discussão sobre saúde, sobre direitos de trabalho, e aí aquilo se coloca como uma regra. Então, o que a gente está vendo agora é que a gente está começando a aprender esses limites do que estão acontecendo. Já aconteceram em outros momentos, assim, né? O que é melhor para o público, o interesse público. Nesse momento, é super importante a gente lembrar que o objetivo da GDPR, né, da regulação de dados europeia, não é só privacidade, é também inovação. Então, as duas coisas, elas têm que andar junto. Olha que interessante, por exemplo, dados super sensíveis, tipo DNA. A Europa criou um banco público de DNAs para avançar na ciência. Você vê que é uma forma diferente de você pensar na China, onde o público, a proteção de dados é muito mais relativa e aberta, e é muito diferente do que você pensar em outros lugares, onde aquilo seria só um dado privado de quem coleta, alguma coisa assim, né? Veja que na Europa você consegue pensar os governos pensando numa política para inovação e privacidade. Será que vai dar certo isso? É cedo ainda, esse banco ainda está em construção, ele está no começo. Mas olha que relevante que é de você pensar em dados desses. Então, esse debate que a gente tem agora, por exemplo, do coronavírus de dados, imagina se a gente tivesse dados de DNA.
né? Vamos pegar o dado de DNA de todo mundo para saber aqueles que seriam mais infectados por isso. Eu acho que a gente não está pronto para isso. Da mesma forma que a gente não está pronto para pegar o celular, que é um dado assim tão antigo, mas ao mesmo tempo tão sensível, porque ele pode ser usado com outros para fazer alguma coisa. Eu estava aqui, antes de entrar na live aqui, eu estou fazendo uma análise do Corona App, que é o aplicativo da Colômbia, né? E aí, quando você lê lá o decreto presidencial que faz o aplicativo, ele nem trata de dados pessoais. Quando você vê o termo de uso, ele fala, olha, os dados pessoais aqui são esses. Quando você baixa o aplicativo e vai ver o que ele faz, é desse tamanho. Eu nem diria que o governo faz de maldade, porque não é correto. Mas eu diria que a gente ainda é muito ingênuo de que a gente não pensa que essa proteção de dados ela tem que estar tão seriamente definida que às vezes a gente lança coisa na rua e depois vai pensar que pode dar errado. Mas a gente sabe que para dados esse não é o caminho bom, porque uma vez que o dado é público, uma vez que o dado é associado, ele não deixa de existir. Cara, você tocou num ponto que eu acho que é interessante, né? Que às vezes as coisas acontecem, né? As violações, se é que eu posso dizer assim, os perigos à privacidade, uma violação de um eventual direito fundamental, né? Ou eventual brecha de segurança, que isso tudo você teria por falta de conhecimento ou por falta de expertise. A minha pergunta, e aí pegando um background nesse debate aí sobre privacidade, cara, na sua visão, você que tem uma visão não só como pesquisador, mas como um debatedor influente aí na sociedade brasileira, o que o Brasil precisa para avançar na cultura da privacidade? Tá, André? E o Darcy falou aqui que está com um pouco de eco. Darcy, eu mudei um pouco as minhas configurações aqui, me diga se fica um pouquinho melhor, tá? Senão ainda tem um plano C. Darcy, o eco é no meu ou é no do Fábio? Se não, bota um microfone aqui. Mas vai lá, pode ir, Fábio. O que você me perguntou o que a gente deveria pensar, né, nesse marco regulatório? O que é preciso para avançar na cultura de privacidade no Brasil? O que está faltando, cara? Tá, eu acho que... Imagina uma cartola de mágico, certo? Mas vão sair 4 coelhos. Se sair um só, não funciona. Tem que sair os 4. Tem que fazer... Os 4 truques têm que acontecer junto. No Congresso, a gente já tem bastante apoio à Lei Geral de Proteção de Dados. Onde é que vem isso? Vem de 8 anos de discussão nesse debate. Então, assim, existem parlamentares bons para isso, existem equipes legislativas boas para isso. É um debate qualificado. Todo mundo concorda? Não. Mas, né, a democracia não é sobre concordar, é sobre você ter um debate saudável. Então, acho que o Congresso está indo bem. Tanto é que a lei passou. Levou tempo? Levou, mas passou, né? E até agora ela entra em vigência. Tem aí uma jabuticaba aí dessa MP do Bolsonaro que é uma coisa maluca, mas até agora está funcionando. E você não tem grandes desafios. Aí você vê o voto hoje, por exemplo, lá da MP, falaram sobre a NPD. Você vai ver outras vezes questões de consumo, falam sobre a LGPD. Então, acho que o marco regulatório, a defesa no legislativo, ela está boa. E também está boa a sociedade civil. Se você olhar, por exemplo, esses amigos curis que falaram nessa MP, é boa a participação da sociedade civil. E o setor privado também é bom. Se você vê, todo mundo do setor privado que está participando, isso também é bom, é diversificado, etc. Então, acho que o debate técnico está colocado. Esse coelho não tem que tirar da cartola. Quais são os coelhos que tem que tirar da cartola? Uma delas, que para quem está aí na conversa já está careca de saber, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD. Porque se você não tiver esse órgão administrativo executor, fica muito capenga. Só que o que eu acho importante de fazer isso? Quando a gente pensa numa autoridade para punir, a gente já começou pensando errado. Porque se você olha as DPAs na Europa, se você olha outros modelos, a principal coisa que a agência vai fazer é orientar. Então, olha que incrível seria a segurança jurídica se agora você tem que coletar dados de saúde e você tem alguma instrução do que você vai fazer. Eu vou dar exemplo da gente, certo? O desviralize.org é uma iniciativa que põe dados de saúde em blockchain. E eles falaram com a gente. Poxa, eu posso saber muito. Eu posso ter uma boa ideia de como trabalhar isso. Eu dei várias dicas de como anonimizar e etc. E ficou bom. Mas que delícia seria se eu pudesse ter uma certa guia de como utilizar dados nesse momento, o que pode e o que não pode. Essa segurança jurídica. Essa é o coelho da NPD. Não para ser alguém que vai bater, mas alguém que vai orientar. Já está na lei, é só implementar o executivo, a prerrogativa de agir sobre isso. Terceira coisa que a gente tem que ter nesse processo, eu acho que é a sociedade civil. A gente tem que falar para a sociedade civil sobre os riscos envolvidos em privacidade. Mas tem que tomar cuidado também para não exagerar. Porque senão as pessoas também começam um debate de pânico, e o pânico não é isso. Porque existem bons usos de dados, senão parece que qualquer coleta de dados é invasão de privacidade.
Mas, poxa, você quer que o seu e-mail não tenha spam. Você quer que o serviço seja bem colocado. Você quer que quando você entre no avião, você chegue do outro lado. Você quer o serviço bem feito. Então, é bom orientar as pessoas, mas é bom também criar uma certa recompensa para quem trata dados com seriedade. Porque isso ainda não é um grande diferencial, mas deveria ser isso daí. E eu acho que o último, digamos assim, coelho que tem que tirar da cartola é que a tecnologia que a gente usa. Ó, a Renata colocou lá, desviralize.org. Né? O último problema é a tecnologia que a gente usa que ela não dá conta do marco regulatório. Então, como é que é a forma que a gente tem de tecnologia? Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Essa lógica que a gente tem de informação em silo, essa lógica que a gente tem de me dar informação e eu te devolvo o resultado, ela é limitada para dar conta da finalidade da lei. Vamos pensar no blockchain, mas não tem que ser blockchain, certo? Você pode fazer sem blockchain. Mas imagina que eu te dou uma permissão e aí você é o governo, eu dei uma permissão e toda vez que o dado é usado, o Fábio é avisado que o dado dele foi usado. Isso hoje é impossível de fazer. No blockchain, isso é código. Vamos imaginar que toda vez que você quer assinar minha informação, eu preciso da sua identidade. Eu preciso dizer que você, Andrei, naquele momento, naquele usuário, naquele servidor, tem acesso a mim. Isso é uma coisa por código. Então, o Lessig é uma pessoa que fala muito sobre que o código é a lei. E a gente tem que pensar não só no marco regulatório, nas forças de mercado e sociedade, mas principalmente na tecnologia. E a tecnologia que a gente usa hoje, ela é extremamente insuficiente para entregar esse grau de proteção de dados que a gente precisa. Isso não é culpa de ninguém, certo? É uma coisa nova, mas também não dá para achar que nessa lógica de guardou um HD e botou por aí, vai dar certo, porque não vai. Ótimo ponto. Cara, pegando o gancho aqui, você mencionou a questão da privacidade, a gente falou um pouquinho da segurança, né, da transparência. A gente vê, eu acho que é nítido, né? A gente vê uma aceleração aí da transformação digital sem precedentes com essa pandemia. Seja nas empresas que não tinham cultura de home office, tendo que fazer a cultura do home office, do trabalho remoto, na marra, seja, né, o hospital ali, o atendimento médico, que também, por culpa, né, uma telemedicina corrente, né, e para que esse atendimento possa ser efetivado, é o Congresso Nacional Brasileiro sem precedentes aí, depois ele foi seguido pelo Judiciário, o STF, o STJ, fazendo plenário virtual, né? E isso aí, eu acho sem precedentes, cara. A Inglaterra parou o Congresso e deu plenos poderes para o primeiro-ministro. Que a Escócia está mais avançada, tá? Chupa a Inglaterra. É o Reino Unido, mas a Escócia está mais avançada. E o Brasil não parou o Congresso, cara. Dia 15 de março, para mim, é um dia histórico. Ou seja, a gente vem em diferentes frentes aí e estamos vendo avançar, né? Estratégia de governo digital, né? Isso aí já vem, não é da pandemia, é um trabalho assim que a gente tem que dar o mérito, né, para uma série de técnicos que já vem aí desde meados dos anos 2000 trabalhando incansavelmente, né, para fazer essa máquina girar. Mas, enfim, a aceleração digital está impressionante. Né, o uso de chatbot, o uso de inteligência artificial, né, enfim, e junto com isso, quais são, aí eu queria que você fizesse duas análises aí, o que veio para ficar de tudo isso, né, como é que a gente pode pensar na sociedade pós-Covid, se é que vai existir a sociedade pós, né, mas qual vai ser o novo normal pós-Covid com toda essa transformação que a gente está vendo. E depois, aí a gente pincela num segundo momento quais são os perigos e os alertas que a gente pode ter, né, sobretudo da perspectiva de desenvolvimento não só econômico, mas social, de evitar ou reduzir as desigualdades, de proteger os direitos humanos, enfim. Mas vamos lá, vamos entrar no primeiro aspecto. Como é que você está vendo isso? A tecnologia, a aceleração radical da transformação digital e o pós-normal. O que vai vir para ficar, na sua opinião? Eu acho ótimo. Eu escrevi um artigo que era o século 22 chegou. Né? A gente acabou de entrar no século 21, o século 22 já está aí. Ele deu uma experimentada aí, né? E é bom essa chacoalhada, né? Poxa, agora a faculdade tem aula online, né? Pô, mas é 2020, né? Não falta tecnologia, falta processo, mas não falta tecnologia. Eu acho que a gente perdeu vários medinhos porque teve que perder, senão não ia ter semestre letivo, senão não ia ter trabalho, senão não ia ter nada, né?
Agora, o que veio para ficar? Primeiro, pequenos negócios fazendo negócio por WhatsApp. Que falta faz um sistema de pagamento digital sério, como tem na China, como tem na Estônia, certo? Que falta que faz de você não poder pagar o verdureiro e você tem que entrar num aplicativo para pagar. Poxa, vem, já passa, puf, vai. Olha só, por exemplo, o pessoal de stand-up, que está no YouTube, e está colocando assinatura lá de R$8, 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 R$3, mas eles estão fazendo, sabe, uma grande quantidade de pessoas que estão assinando para ver o que está acontecendo. Se você olhar o número de assinatura deles, né, acabei de olhar aqui a Bruna Luiz, foi lá para cima. Isso é transformação digital. Né? Então eu acho que todo mundo que pode fazer um negócio digital vai fazer. Pensa na China em 2007, quando teve a SARS, porque é um bom exercício para a gente pensar. A SARS foi muito séria na China. Aqui não foi grande impacto, mas lá foi. E um dos legados disso foi justamente a digitalização dos serviços. Mas veja que a forma que eles colocaram a política pública não foi vamos digitalizar tudo. A forma que eles colocaram o online tem que ser offline e o offline tem que ser online. É o O2O. Isso é muito sábio. Isso é muito bem pensado. Porque se você pensar que a loja que está aqui embaixo vendendo verdura, eu não quero que saia a loja. Eu quero que ela possa ter digital também. Da mesma forma que daqui a pouco, se eu tenho um canal que é só virtual, a Amazon é um exemplo disso lá na China que tentou, certo? De você ter também loja física disso. Então é de você fazer essa combinação do que está acontecendo. Eu espero que essa moda pegue, que a gente consiga fazer, principalmente para o pequeno e médio, porque ele está sofrendo horrores nesse momento. Então fica a dica aí do que a Nathalie Cury está fazendo com o Me Poupe. Ela lançou uma plataforma super legal sobre isso. A live dela foi muito legal, o liveaço dela foi muito legal. Porque você tem que ajudar essa pessoa a conseguir vender pelo WhatsApp, por outras coisas. Ela tem que ter essa ferramenta. Segunda coisa, telemedicina. Certo? Essa ideia de você ir no médico é boa, só que ela é um recurso super escasso. Né? Pô, olha quantos anos você tem que estudar para ser médico, para você ter alguém que vai perder tempo em abrir a porta, sentar na cadeira e etc. Né? Ou para chegar lá e falar, tô com dor de cabeça, ele fala, toma aspirina. Então, a ideia da telemedicina, ela realmente valoriza todo o profissional de saúde. Ela não substitui, ela não é o médico ou nada. Ela aumenta o médico. Então, cidade interior, por exemplo, agora, você manda pela internet aquele conteúdo, porque é informação, e vem o diagnóstico do outro lugar. Isso é uma forma que você tem de diversificar o que está acontecendo, sabe? De você ter uma área que tem radiologista, mas não tem daqui a pouco outra coisa, de fazer isso. O que falta para isso? A assinatura digital. Porque hoje o médico em casa, ele não consegue assinar uma coisa para você pegar. Porque ninguém aceita essa assinatura pelo aplicativo. É tida como o ITI, que é o órgão da Casa Civil que regula isso, a arte diz que não é bom. Aí as farmácias ficam super aquadas de fazer e tudo mais. Está todo mundo perdendo sem ter assinatura digital, principalmente nesse momento. Hoje a gente tem 8 milhões de pessoas com assinatura, eu quero 200 milhões. Se eu pudesse, eu dava de graça para todo brasileiro uma assinatura para dizer que você com o seu celular é você. E aí, segue o jogo. Isso tem Know Your Customers, que é super importante para você evitar fraude. Isso daí tem o exercício da sua cidadania, porque você pode acessar as coisas e por aí vai. Né? Olha lá. A Adri fala barreiras regulatórias, o ITS está sempre interessado em quebrá-las assim que possível. Né? Porque a gente defende muito isso. Então, se uma coisa é que pequenos e médios online e a segunda é a telemedicina, eu acho que a terceira grande transformação que a gente vai ver aí é que eu espero que a gente invista em internet como infraestrutura. Então, a gente vê aí, por exemplo, quando você tem... gente, todo mundo vai trabalhar de casa. Só que daqui a pouco a pessoa que mora numa região não consegue botar vídeo porque não tem internet suficiente. Isso não pode, não faz sentido, certo? A gente tem um custo de dado que é enorme e aí você fala, pessoal, olha, você consegue informação por esse aplicativo, só que você não tem dados para acessar. Então a gente tem que pensar que esse acesso à internet, ele tem que ser muito mais massivo. 70% conectado é melhor do que antes, sem criticar quem já fez muito, porque tem muita gente séria fazendo. Mas não é o suficiente porque a gente precisa. Século 22 tem que ter ninguém. E tem uma coisa que a internet precisa, que hoje não tem, que é latência. Então, a gente sempre pensou na velocidade, a gente sempre pensou na quantidade. Mas agora, para ter aquela interação online, e é isso aqui que a gente está fazendo agora, sem a latência, a gente não consegue fazer. E aí, cada vez mais esse gap está aumentando, e cada vez eu estou fazendo a internet da primeira classe e a internet da segunda classe. Digitalizou? Isso vai tornar o Brasil mais desigual. E a internet ela tem esse poder massivo de criar oportunidades. Cara, só pegar um gancho nesse ponto que você tocou,
Qual é a sua opinião com relação a transformar, por exemplo, o direito à conectividade, né, a conectividade de qualidade, como um direito constitucional? Tal qual o direito à moradia, o direito, né, daqueles direitos constitucionais que a gente tem. Porque na medida em que esse é o debate que a gente faz, na medida em que você e o governo está digitalizando os serviços públicos essenciais e você passa a começar a ter acesso por meio da internet desses serviços públicos essenciais, não seria pertinente você ter o direito à conectividade como um direito universal, um direito constitucional do cidadão? Essa é uma discussão que tem pessoas que amam e pessoas que odeiam, né? Então, eu não tenho uma posição formada sobre isso, mas aqueles que amam essa ideia colocam justamente nessa internet como algo instrumental para você exercer a sua cidadania, e por isso ela deveria estar lá. Algo como a comunicação, né? Que é onde sem comunicação não há democracia. Aqueles que são contra acham que as garantias elas devem ser mais subjetivas, elas devem ser mais fundamentais. Então, privacidade, por exemplo. Então, quando alguém fala, será que dado pessoal não deveria estar na Constituição? Outra pessoa fala, mas privacidade já está lá. Né? Então, essa ideia de um quer valorizar o que já está na Constituição, como cláusula pétrea, artigo 5º, etc. E o outro quer pensar, não, vamos colocar mais uma coisa para positivar mesmo, deixar claro que a gente precisa. Eu acho que é sempre importante falar que a gente tem o Marco Civil da Internet, certo? Que é uma legislação sui generis, única, construída pela internet, com as pessoas, com amplo debate, e que garante esse direito à internet. Ela pode ser usada, ela deve ser lida assim. E não só o direito à internet, a livre iniciativa. Né? As pessoas falam sobre liberdade de expressão, mas livre iniciativa está lá. Então, o Marco Civil da Internet é uma peça essencial para a gente pensar nisso. Dito isso, eu acho que a internet mesmo é uma questão de implementação. E aí essa implementação ela é multissetorial. A gente não tem o modelo da telecomunicação que passa o cabo do teleférico aí, eu esqueci o nome. O cabo tutu. Esqueci, me fugiu agora. A gente não tem mais aquele modelo da linha fixa e do orelhão. Celular no Brasil já é meio que uma regra, meio assim de improviso, e a regulação da internet, então, é mais complicada ainda. Eu acho que é uma questão de regulação desse direito e implementação dela. E você vê, eu estava lá no evento lá dos pessoais da telecomunicação, eu acho que é a 15ª edição que era. E a discussão era sobre poste. Né? A discussão quem tem direito a instalar XYZ nos postes? Né? Eles falavam, eu falei, gente, mas esse debate não está meio velho? Eles falaram, mas no passado era orelhão. A gente já passou do orelhão e está no poste. E aí em 2020 já está no poste. Mas assim, eu acho que um debate sério sobre a regulação e sobre a implementação da internet talvez seja mais importante do que essa discussão na Constituição. Sem tirar esse debate que é relevante. Mas o meu foco precisamos para ontem levar a internet para todo mundo. Sim, operacionalizar, né? Também você levanta um lado que é muito importante. Não adianta a gente ter boas leis se a gente não tira do papel, né? Afinal, o direito ao lazer, o direito ao lazer, a alimentação, né? Tá tudo lá na Constituição, né? De fato, você tem um ponto importante. Precisa implementar isso e transformar isso, tirar do papel, né? Esse é um grande desafio, né? E transformar isso em realidade, né? Agora, pegando o gancho aqui, e os desafios? Você fez uma boa explanação, né, de como que a gente vai ser, como que as novas tecnologias aí vieram para ficar, né? E eu gostei muito dessa comparação com a China. É interessante a gente ver, e quem não conhece a China, vale olhar, vale... Eu vou fazer até uma propaganda aí do pessoal do ITS, tem o podcast, o Bit by Bit. Tem uns dois ali que o Aleixo e o Denigre fizeram sobre a China, que está muito legal, vale a pena aproveitar fazer uma propaganda de vocês, como a China está avançada. Eu acho legal ver essa comparação que você fez com a SARS, né, e como que isso acelerou ali. Né? É uma comparação bem pertinente, mas é lógico que a gente está falando de outra sociedade, né, com um conceito, né, de representatividade política, se é que a gente pode dizer dessa maneira, completamente diferente, né, da nossa democracia ocidental, enfim. Mas eu queria entrar aqui e entrar nos desafios. Né? Você já mencionou privacidade, que eu acho que é isso, a gente tem esse desafio de acelerar a transformação digital, e eu, como executivo de uma empresa de tecnologia, a gente está focado nisso,
com unhas e dentes, mas não é a qualquer preço, né? E eu acho que o Brasil, o país digital, está aí para a gente fazer esse debate. Não é qualquer preço que a gente quer a transformação digital brasileira, porque lá na frente você vai ter os efeitos. E aí eu queria aproveitar a sua expertise, e esse ponto privilegiado que você está no debate, quais são os sinais amarelos, os pontos de preocupação, sobretudo nesse momento. Você falou a questão da privacidade, que eu acho que é importantíssima, né? E eu queria que você explanasse outros que eventualmente você está vendo, a questão do limite, está tendo todo esse debate sobre contact tracing e o limite lá na frente que um governo pode usar uma ferramenta como essa para limitar as liberdades civis, né? Ou, por exemplo, outro debate que a gente pode discutir, como é que fica essa questão do Corona Voucher e uma eventual renda básica universal, renda mínima universal ou não. Aí eu te faço uma provocação, seria o embrião de uma renda mínima universal ou não? Enfim, as fake news que a gente está vendo aí nessa pandemia, né? A dificuldade que, na combinação de pandemia e crise política, né? A dificuldade que a gente tem de conciliar, né, uma informação saudável, um debate aberto, democrático e fair, sobretudo, né? Enfim, eu abri um leque aqui imenso para você, fica à vontade para ir muito além. Eu sei que você tem outros debates, tem acompanhado aí, o Fábio em 1 minuto, mas fica à vontade para trazer esses alertas e sinais amarelos que você acha. A gente tem mais aí uns 25 minutos para compartilhar isso com o nosso pessoal. Vamos primeiro passar raiva. Então a Cris falou ali da fibra ótica, né? Sabe quando a fibra ótica chegou no Japão? Década de 70. Isso é passar raiva, né? Você sabe quanta fibra ótica falta no Japão? Nenhuma. Então veja que o que o Japão fez foi planejamento de longo prazo. Ele viu que a hora que ele estava passando o trem-bala, que já é por si só revolucionário para sua época, ele também pensou, quem sabe eu passo fibra ótica também. Isso sim é pensar no longo prazo. Então, existia demanda de comunicação para fibra ótica na época? Não. Mas você já imaginou de que aquilo vai acontecer em algum momento. E a fibra ótica é um exemplo muito claro, assim. Ela é pequenininha, bem passada, ela aguenta coisa pra caramba, né? Ela é extremamente durável, passa em todo lugar. O CTO do estado do Canadá perguntou para mim assim, Fábio, o que eu deveria fazer sobre, né, do governo, né? O que eu deveria fazer? Eu falo, qualquer buraco que você fizer, põe fibra ótica. É isso. Precisa de pensar. Então, e a palavra-chave nisso é planejamento. Você vê que não é eleição, não é presidente, é planejamento. Então, a ideia do Brasil País Digital, a ideia do plano brasileiro, as diferentes formas do plano brasileiro digital, ele é de você pensar um plano e executar o plano. Não é complicado. Porque o beabá você não tem que reinventar. É tipo saneamento básico. Olha, tem a gravidade, tem o cano, tem alguns buracos, mas assim, não é lançar um foguete para a estratosfera e voltar. Não é isso. Então, acho que planejamento é o pior. E aí, essa é a raiva que a gente passa também quando olha a China. Porque o plano que a China faz em 5 anos, ela executa. Isso me dá uma inveja, né? Porque fala, poxa vida, né? E isso não é culpa do presidencialismo, isso não é culpa dos políticos. Isso é uma cultura que você tem de ter um Estado mais racional e que faz um plano e faz. A gente vê isso em outras democracias que conseguem fazer esse tipo de processo. A gente já fez muito, mas planejamento é uma questão central que a gente deveria estar falando. Desafios além da privacidade. Eu acho que um desafio além da privacidade é da gente pensar inclusão. E esse não parece um desafio do século XXI, certo? Deveria ser muito antigo. Mas inclusão é essencial. Então, se a gente, por exemplo, a gente estava desenvolvendo um brainstorm para Mobile World Congress, né? Um plano de o que será o futuro de inteligência artificial e depois de blockchain. E se você não pensar nos idosos, você começou pensando errado. Porque tem uma faixa ali da população que tem dificuldade de usar novas tecnologias. Se você pensar na mudança do trabalho, se você não pensar no reskill daquelas pessoas, é uma grande dificuldade. Você tem que também pensar nos pequenos e médios negócios, agora a crise é clara isso. Você tem que pensar também nos mais vulneráveis. E aí, entrando nesse voucher global e tudo mais, o que dá mais tristeza nesse momento é que mesmo que o governo fale, vou pagar dinheiro, não vai. Vai sobrar dinheiro.
1 em 3 pessoas não tem conta bancária. Então você não tem como pagar para essa pessoa porque ela não está no sistema financeiro. Ah, vou mandar um cartão para o diretor entregar. Você acabou de entregar vírus, você acabou de colocar um caminhão com 1000 cartões e senha, o que é um risco para a segurança de todo mundo envolvido nessa cadeia, certo? E você acabou de adicionar 2 semanas a entrega desse dinheiro. Além do que, você tem 30 pessoas que não têm internet. Então, eu admiro muito a Caixa e todos os outros que conseguiram fazer um aplicativo tão rápido para pagamento desse benefício. Agora, você olha aquelas fotos das agências e os vídeos, onde você vê pessoas que, assim, não têm condições de instalar o aplicativo e tem que estar lá fazendo fila para aquilo. E isso é Brasil. Então, eu acho que se tem uma coisa que a gente viu nesse voucher, seja como for, são os invisíveis. Existem milhões, dezenas de milhões de brasileiros que são invisíveis. E eles não existem só para receber o dinheiro do voucher. Eles não existem para ter dado de saúde. Eles não existem, sabe, para ter dado de trânsito. Eles não existem. Então, o delicado a gente pensar nesse milagre da tecnologia, que o celular dá tudo, é que os dados são relatados de bolhas. Essas bolhas ainda têm muitos limites. Então, entrando em inteligência artificial, por exemplo, eu lembro uma vez, era o presidente, agora esqueci o presidente de qual dos dois, não sei se era do Ciro ou do Einstein, acho que era do Einstein. Eu estava num debate e ele me fez a pergunta, por que eu deveria me preocupar com discriminação de dados? Eu falo, porque os dados dos seus pacientes são brancos e homens. E você quer fazer uma solução com inteligência artificial para a população toda. Eu não sei, eu não sou médico para saber se é diferente, mas eu imagino que dados gestantes sejam bem diferentes para mim. Né? Eu, não tenho gestação. Então, você vê que essa é uma questão de discriminação da existência desse dado. Então, todo o sistema... E aí o ITS, ele tentou fazer o pagamento desse processo. Com o Rio de Janeiro, a gente tentou muito ajudar nesse processo. E eu tive grandes desafios nesse processo, que era o seguinte, poxa, um dos dados que eu precisava que as pessoas tivessem era e-mail. E-mail é difícil. Um dos dados que eu tivesse é que o celular pudesse tirar foto. Tirar foto é difícil. Né? Sabe, CPF. CPF é difícil. Então, se é para pagar para o Fabro, e aí você percebe que o Nubank e todos os outros, eles estão tipo cliente Fabro. E aí isso é ótimo. Assim, parabéns para o Nubank e para todas as outras, sabe? Mas tem um mar aí de gente invisível, e aí nesse desafio, por isso que é a inclusão. A gente tem que fazer eles junto. Se não fizer todos, não vai. E essa é uma diferença que eu acho que a Europa ensina muito pra gente e deveria aprender. Excelente ponto. E eu acho que você tocou no ponto não só, né, desses invisíveis, né, como num ponto anterior, né, nessa aceleração da transformação digital, você tocou num ponto interessante, né, dos pequenos e médios, sobretudo dos pequenos, né, de você também pensar, eu acho que esse é um ponto interessante, a questão da tendência monopolística, né, de que você pode vir a ter caso esses pequenos não consigam sobreviver, se digitalizar, ter condições de brigar. Eu fico pensando aqui na rede de supermercados, né, os grandes, para a gente é muito mais fácil, sem sair de casa, comprar de um grande, né, o pequeno não tem a mesma rede de distribuição, etc. Do ponto de vista de competitividade, né, isonomia competitiva de mercado, é importante que os pequenos e médios tenham, né, também essa igualdade competitiva. E no lado social você trouxe, eu acho que é legal esse ponto, né, dos invisíveis. Se a economia não avançar de uma maneira balanceada e no médio e longo prazo, vai dar problema. A gente já viu, quem gosta de história, né, já viu que o desenvolvimento capitalista do final do século XIX, início do século XX, que não é inclusivo, gerou uma série de revoluções anarquistas, comunistas, socialistas. Você tem outras ideologias que vão, né, vai ser um terreno fértil, né, para que não aquela que você está aí navegando. Eventualmente você pode ter o caos social. As pessoas vão buscar soluções, né, face à miséria extrema, né, enfim. E agora eu queria pegar esse ponto, pegar um gancho, como é que você está vendo isso do ponto de vista da qualificação? Né? Você mencionou a questão da inteligência artificial, a gente tem a questão, né, dos invisíveis, tem a questão de uma massa de mão de obra que a gente tem aí, né, que é
predominantemente qualificada com competências ditas, né, para a sociedade analógica. O que a gente precisa do ponto de vista de uma sociedade que está se acelerando, se transformando digitalmente com a introdução acelerada agora, esperamos, né, da inteligência artificial? Você precisa para ter essa igualdade de possibilidades, de oportunidades, desenvolvimento econômico e social balanceado, né, sustentável de longo prazo, olhando do ponto de vista da qualificação. Como é que você está vendo esse debate aí? Olha, eu acho que você toca no ponto que é central para qualquer país, principalmente no Brasil, que é a educação, né? Então, essa é uma educação que tem que ser continuada e com a transformação da tecnologia, está cada vez mais claro que algumas funções vão perder sentido e cada vez vai ser mais rápido. Então, se você trabalhava no banco contando dinheiro, não faz mais sentido, certo? O computador é mais eficiente que você. Se você trabalha entregando as cartas, seu mercado diminuiu. Daqui a pouco, se você trabalha em logística, dirigindo caminhão, talvez seu mercado diminuiu também. Mas, por outro lado, olha que interessante que é a internet. Vamos pensar no Telecurso 2000. O Telecurso 2000 é genial, certo? Você, pela televisão, você falava, olha, esse é um curso que você pode fazer. Depois você escrevia para X, vinha a fita e você fazia em casa, ou vinha o caderninho, etc. Essa educação à distância, o Brasil tem uma larga tradição disso, né? O que o YouTube permite? O YouTube permite que qualquer pessoa com algum sentido maker, ou seja, aquela pessoa que sai fazendo, encontre informação sobre tudo, certo? É suficiente de você ter informação? Não, você precisa de cursos, você precisa de uma mentoria, você precisa de um ciclo de aprendizado, você precisa saber aonde você incentiva, aonde você coloca dinheiro para que mais conteúdos façam. Dito isso, a internet permite que as pessoas elas realmente estudem mais e mais fácil. Então, se você pegar, por exemplo, quem que são os maiores programadores, eles têm menos de 18 anos. Eles não foram para a faculdade para aprender. Eles saíram aprendendo. Eu aprendi com o computador lá com 11 anos porque eu queria invadir o computador do vizinho, né? Aí você pegava o tutorial e saía fazendo, né? Então, dar acesso a isso eu acho que é super importante nesse momento. Agora, o que a gente aprende com inteligência artificial até o momento e com robotização é de que o mercado de trabalho vai se alterar. Algumas áreas vão se alterar mais rápida do que outras. E países do sul global vão ser mais impactados do que países do norte. Então, o que está sendo colocado na pauta, claro, é que se você não tiver um plano de reskilling, se você não tiver um plano para readequar essas pessoas, muito possivelmente a gente vai ter precarização do trabalho. A gente está vendo uma agora no coronavírus, que é a logística, certo? Toda entrega está sendo feita, a gente pensa no modelo Uber, mas a maior parte das entregas está sendo feita a partir disso, de barco, de caminhão, de aeronave, de motoboy, de táxi, de tudo. Isso nos dá uma agilidade enorme, certo? A gente é muito mais efetivo quando você consegue ter diferentes modalidades de transporte para fazer alguma coisa, incluindo o trem, né? Não vamos esquecer do trem. Agora, a gente vê o desafio que é de você pensar na precarização do trabalho nesse momento. Então, cada pessoa que está agora saindo de casa para entregar uma coisa na casa de outra pessoa, ela está extremamente exposta. Como proteger essa pessoa? Quais são os direitos trabalhistas que ela tem? É uma licença médica? É uma doença de trabalho? Né? Ela pode ser dispensada? A gente está começando esse debate e as pessoas já estão aí trabalhando. Então, eu acho que essa agenda do trabalho, ela precisa urgentemente de uma discussão. E eu não sei se vamos pensar todo mundo como pequeno empreendedor, alguns talvez. Vamos pensar todo mundo como CLT, alguns talvez. Vamos pensar numa terceira via. Eu realmente não sei. E aí, saiu um relatório muito interessante pela Digital Future Society, né, que a gente participa, que é, digamos assim, o think tank da World Mobile Congress, sobre o futuro do trabalho. É muito interessante de você ver esses dois lados da moeda. E, sem debate, o que a gente sabe é que o gap tende a aumentar. Sem sombra de dúvidas, né? E a gente está discutindo aí sobre desenvolvimento, né? O gap, eu acho que assim ninguém quer zerar e acabar com a desigualdade, né? Mas talvez a gente tenha que ter o compromisso, né? O firme compromisso de reduzir ela ao máximo possível. Né? Eu acho que e é um desafio que a gente tem que assumir constante, né? Eu acho que é um E esse é ponto o que governo você faz isso.
A todo momento. Ótimo ponto. É por isso que quando as pessoas falam mal de governo, eu falo, gente, o lugar mais transformador que existe é o governo. A pessoa mais comprometida que eu conheço é aquela pessoa que está no governo tentando fazer uma transformação. Porque você já tentou fazer uma compra dentro do governo? Você já tentou contratar alguém dentro do governo? Você já tentou trabalhar com inovação dentro do governo? Então, assim, para quem que eu tiro o chapéu? Para quem está no governo, porque o governo é o lugar mais transformador de todos. O governo é nosso. E sem sombra de dúvida, você tocou num ponto que eu acho que a gente tem que tirar o chapéu, são para os técnicos governamentais que a gente tem. Eu lido no meu dia a dia, né, com os especialistas, seja do Ministério da Economia, Ministério de Ciência e Tecnologia, dos mais diversos órgãos reguladores. Você tem técnicos, né, e que estão ali imbuídos, né, daquele civismo, né, daquele compromisso cívico, de melhorar o país, né? São pessoas da mais alta qualificação, às vezes muito mais alta do que o próprio setor privado, né? Você tocou num ponto Olha, impressionante. telecomunicações é impressionante. Telecomunicações, a qualidade, o Ministério do Planejamento é incrível, né? Olha a equipe do CAD, né? Olha equipes de tribunais, né? É impressionante. Olha o SUS, né? O que é o SUS nesse momento? Olha a diferença que ele faz, olha o tipo de conhecimento que a gente tem lá. Sem sombra de dúvidas. Enfim, e eu queria pegar o gancho aqui, ainda voltando, cara, para dados abertos. Como que a gente poderia, né, e essa massa que a gente tem, né, de técnicos formidáveis, como é que a gente poderia alavancar ainda mais, né, a eficiência, a transparência, né, melhorar a gestão por meio de dados abertos? Eu acho que às vezes a gente faz esse debate, mas pouca gente fala, né, o que é e qual é a importância de um país abraçar de fato. E eu acho que você foi muito feliz, você trouxe a necessidade da gente ter planos, né, planos de desenvolvimento, estratégias, enfim, eu queria que você entrasse nisso. Por que é importante, como que um governo, né, e esses técnicos e a sociedade como um todo, as empresas, a inovação, poderia se beneficiar de uma política efetiva e comprometida de médio e longo prazo de dados abertos, cara? O Brasil, ele é pioneiro em dados abertos. Ele é bom em dados abertos. Nosso portal de transparência de 2004, né, a gente tem toda uma infraestrutura que tem sociedade civil de dados abertos. Então, assim, é sempre bom dar crédito porque a gente já fez. Mas dado aberto e código aberto é infraestrutura pública. Então, tem ótimos relatórios. Olha o Android, certo? O Android é código aberto. Ele é fechado aqui e ali, mas a base dele é código aberto. Olha o HTTPS, olha a criptografia. Isso é código aberto. Né? Olha o GPS. Olha o que o GPS fez para a geolocalização. Isso é código aberto. Isso é dado aberto. Então, assim, a gente tem que pensar que esse dado aberto e código aberto é infraestrutura. A gente precisa, certo? Então, o governo ele tem a obrigação e deveria ter todo o interesse em fazer isso. Agora, chega um momento com a privacidade que a gente começa a se tornar um pouco mais cauteloso sobre dados abertos em si. Então, vou dar um bom exemplo. A lei do Bolsa Família fala que, para controle social, você deve publicar o nome e CPF de todo mundo que recebe Bolsa Família. O que acontece é que esse dado ele pode ser usado contra quem tem Bolsa Família. Se alguém usa uma análise de crédito, você fala, se você tem isso, portanto você tem menos crédito. Então, veja que é difícil. Eu posso fechar aquele dado? Não, porque ele é aberto. Mas agora eu tenho um desafio, se não é daqui a pouco demais. Onde é que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no que eu chamo dos 50 tons de cinza de dados abertos. A gente tem que pensar nessas outras formas que a gente pode trabalhar isso daí. O PMEC é uma forma que você tem de autorizar que algumas pessoas possam ter acesso àqueles dados e elas são responsáveis por aquele uso. Mas você fomenta inovação. Então, dados de cadastros, você sair de um banco para o outro, isso facilita a inovação. Mas esse dado ele é responsabilizado. Blockchain é outro critério que tem ali. Dados de saúde deveriam ser pensados como 50 tons de cinza, não aberto ou fechado. Esse debate lá com a MP, ele começa errado porque ele pensa que é aberto ou fechado, passo ou não passo. Gente, tem tantas outras formas de fazer isso, né? A Cris fala, né? O CPF pode ser anonimizado. Cris, na verdade, essa ideia do número identificador único, ela é idiota, porque ela é limitada. Porque uma vez que você conhece, seu segredo foi embora.
né? Se você souber meu DNA, acabou para mim. Agora, veja o que a gente precisa é de um número único. Você precisa de uma string, você precisa de um hash. Esse hash já tem tecnologia suficiente para você fazer algo que seja único, mas que não seja conhecível. Que se vazar, vaza uma vez só. Né? Que você, para acessar, você tem que dizer quem é você. Então, a gente deveria pensar nesses 50 tons de cinzas e ter um debate sério sobre isso. E eu sou um ativista, sempre fui de dados abertos. Mas a lei de acesso à informação agora, ela traz desafios para a privacidade. Sempre trouxe. Então, quando a gente digitalizou o judiciário inteiro, a gente digitalizou uma mídia que não tem a separação do que não é dado pessoal do que é. E aí, não sei se você lembra da internet em 94, que tinha a HTML. O HTML, você escrevia os dados pessoais no código. Aquela tecnologia não permite você separar o dado pessoal do outro. Agora, com CSS e outras coisas, você faz isso, mas na época não pedia. Então, aquele Word que alguém fez e virou um PDF e agora está digitalizado, ele traz um desafio que é como é que eu anonimizo esses dados. Mas você tem que abrir, mas você tem que anonimizar, mas você tem que abrir. Então, esse debate sobre 50 tons de dados abertos, ele é urgente. E a gente tem gente muito boa no Brasil para pensar nisso. Cara, você falou do Open Bank, a Cris até mencionou aqui, a gente teve agora a autorização do Banco Central para avançar, né, o Open Bank no Brasil. Esse é um tema interessante, mas que muito pouca gente sabe, né, e já se debruçou sobre isso. Eu acho que antes da gente, estamos aqui já caminhando para o nosso encerramento, só queria que você completasse por que o Open Bank pode ser bom para as pessoas, pode ser bom para o cidadão, respeitando a privacidade, cara. A base do Open Bank, e aí você, Cris, você deu uma ótima ideia para o próximo relatório do ITS sobre LGPD que ele vai fazer, vai que vai sobre o Open Bank, uma boa ideia. Pensa o seguinte, quem que é o titular do dado? Você e eu. Quem tem os dados tem. Eu deveria ter acesso a esses dados para levar para um lugar ou outro. Então, uma das coisas que o Open Bank vem é com portabilidade de dados. Ou seja, você cria um padrão, um processo, para que eu possa pegar meus dados e ir para o outro. Veja aqui, por que eu não posso sair do Bradesco e ir para o Itaú e ter minha conta igualzinha? Qual que é o problema? O serviço que eu quero usar do Itaú é daqui para frente, daqui para trás, eu quero meu extrato lá. Por que quando eu troco de banco eu não levo meu extrato junto? Não faz o menor sentido. Por que quando eu vou declarar imposto de renda, eu tenho que digitar todas as informações? Não faz o menor sentido. Né? Por que toda vez que eu vou aplicar para um crédito, eu tenho que dizer o quanto eu ganho, o quanto eu tenho e etc. Agora, repare que não é simplesmente meu dado está lá e todo mundo acessar. Mas se você é uma leasing, você autoriza que o seu dado seja usado? Sim. E aí aquela pessoa tem acesso. E aí esse dado ele fica guardado e você fica com o registro. Olha, Andrei entrou aqui e pegou esse dado. E o Open Banking, o que ele faz é que ele baixa a barreira de competitividade para que os serviços bancários não parem na primeira camada, por exemplo, que é o cadastro. Tem um relatório muito bom que o ITS fez, que é Open Brokers, né? Porque foi com a CVM. A gente viu se a CVM usasse o blockchain, o que seria feito. Não pode ser banking, porque é a CVM, mas se chama Open Broker, né? E ali você vai ver todos os marcos regulatórios envolvidos nisso e as possibilidades para que isso daí aconteça. Na prática, se você quer mais pessoas investindo na Bolsa, você deveria ter um acesso facilitado para que elas abram o cadastro. As empresas, elas não querem pagar R$20 para o cliente, porque você tem que ver no CERP, você tem que ver não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se alguém me validou, tá valendo. Agora, para pagar o benefício do voucher, que bom seria se a gente tivesse empresas tipo a IDWall, que faz, digamos assim, o seu cadastro e compartilha ele com os outros, com o seu conhecimento, com dentro da LGPD. Então, o Open Banking, ele é super central para o Brasil, tem vários pontos que a gente não sabe, mas ele é um grande avanço para a gente. E tem que lembrar que o Open Banking não foi desenhado para mim. O Open Banking foi desenhado para desbancarizado. Porque eu já tenho conta, eu tenho mais de uma. Eu não devo ser a target da política. A política tem que ser do desbancarizado. É para lá que você tem que diminuir a barreira de entrada dele. Então, se eu tiver daqui a pouco um cartão de crédito na Maré, que daqui a pouco faz um serviço de banco para aquela pessoa que está na Maré, eu acho bom. Só que esse cartão ele tem que fazer um compliance com toda a regulação de bancos, senão você não vai. A única forma de fazer isso é o Open Banking. Excelente. Eu estou pensando aqui, viajando, cara, da perspectiva do tema da inclusão que a gente colocou aqui e a gente debateu, e sobretudo a necessidade de acesso à conectividade, né? Pressupondo aqui que a gente consiga avançar e o Brasil num plano de médio e longo prazo, com acesso à conectividade, baixa latência para todos os cidadãos,
E você estendendo essa possibilidade de política, né, de open bank, usando blockchain, respeitando a privacidade, você vê a possibilidade disso contribuir para a redução da desigualdade, do acesso aos serviços em outros setores, por exemplo, saúde, educação, enfim, estou pensando aqui, outros possíveis serviços que a gente ainda tem um acesso muito desigual no país? Todos.